Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A você, meu irmão, minha irmã, querido espectador que está nesta noite já conosco, acompanhando aqui a nossa live da Escola Bíblica. Eu quero convidar você para, nesta noite, juntos, nós aprendermos um pouco da Palavra de Deus. Estamos na lição de número 9 da nossa revista desse trimestre. Nossa revista desse trimestre está tratando do assunto A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E a lição de hoje, de número 9, ela tem o título O Ministério da Unidade. Glória a Deus. E já convido a você a compartilhar para que outros também sejam alcançados por este momento de aprendizado da Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para nós darmos início nesta noite. Eu convido você a orar comigo e a interceder para que o Espírito Santo de Deus ele traga ao nosso coração a sua vontade e a sua palavra. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, meu Senhor, nesta noite, exaltamos o teu nome, Deus, porque tu és bendito para todos sempre, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que tu nos dá, meu Deus, nesta noite, de falarmos um pouco da tua palavra, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor, de aprendizado, meu Deus, da tua palavra, que é tão necessário e tão importante, meu Deus, para as nossas vidas, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo nesta noite, ele traga luz ao nosso entendimento, que a nossa mente seja iluminada pelo teu Santo Espírito, Senhor, para que haja compreensão, meu Deus, e para que haja, Senhor, da nossa parte, meu Deus, que possamos absorver o ensinamento da tua palavra, Senhor. Deus, precisamos e somos dependentes, meu Deus, de a cada dia, Senhor, sermos instruídos por Ti, pelo Teu Santo Espírito. Então, que nesta noite o Senhor fale conosco através desta lição, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, amados, a nossa lição de hoje é a lição de número 9. Como eu já disse, o tema da nossa lição é o Ministério da Unidade Revelado. Se você tiver seu exemplar da revista, você acompanha conosco nesta noite todo o conteúdo da lição. Se você não tem, mas quer fazer também o acompanhamento da nossa leitura bíblica em classe, que vamos daqui a pouco estar lendo, né, eu te convido a você tomar posse. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Então, se você tiver de posse da Bíblia Sagrada e não tiver o exemplar da revista, localiza aí a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, e os versículos de 1 ao versículo de número 13. Glória ao nome de Jesus. O nosso texto áureo, ele vai dizer o seguinte: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A referência bíblica é Efésios, capítulo de número 3 e o versículo de número 5. A nossa verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Louvado seja Deus. A nossa leitura bíblica em classe
que está localizado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do 1 ao 13. Se você está de posse da sua Bíblia, eu peço que você acompanhe comigo. Diz o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como assim há pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Louvado seja Deus. Então aqui o nosso texto, leitura bíblica em classe para o nosso embasamento do assunto que iremos estar tratando na nossa lição de número 9 de hoje, que é o mistério da unidade revelado. Esse texto é riquíssimo e o apóstolo Paulo, aqui escrevendo à igreja em Éfeso, ele vai aqui exortar os irmãos acerca deste assunto que é importante, necessário e que a gente precisa entender. É tão maravilhoso quando nós conseguimos, amados, entender a graça de Deus revelada no nome do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção, antes de nós entrarmos aqui no nosso comentário de introdução, para que você esteja atento, pois essa lição que vai estar tratando aqui do mistério da unidade, ou vai estar tratando desse assunto que fala do nosso ingresso, da nossa entrada através da graça e pela graça neste plano tão maravilhoso que é o plano de salvação de Deus para a humanidade. E quando a gente trata deste assunto, quando a gente analisa a Bíblia Sagrada, você vai ver que a preocupação de Deus, né, se a gente pode usar essa expressão, a preocupação de Deus para com a humanidade, ela não é outra senão que o homem ele tenha conhecimento desse mistério, o mistério da graça dele revelada à humanidade para a salvação da nossa alma, para a salvação da nossa vida.
porque, como diz a palavra de Deus, né, tudo passa. O próprio Jesus ele disse que passarão os céus e passarão a terra. Então, tudo vai passar. Mas o plano de Deus para a salvação do homem, ele é um negócio tremendo, é um negócio maravilhoso, e quando a gente consegue ter os olhos abertos para este assunto, quando nós conseguimos ter o nosso entendimento aguçado para compreender esse plano de Deus, nós ficamos maravilhados. É bem verdade que a gente vai tratar disso no decorrer da lição, mas é bem verdade que o homem na sua sabedoria, o homem no seu próprio entendimento, o homem no seu conhecimento raso de tudo que existe, e eu diria aqui, diria aqui que a gente poderia pegar o homem mais sábio desta terra acerca das coisas desta vida. Ele, sem a revelação do mistério de Deus na sua vida, ele se torna um nada. Um nada no seguinte sentido. Um nada no que diz respeito ao plano de Deus para a vida da humanidade. Por quê? Porque o homem sem a graça de Deus, ele vai passar com o seu conhecimento, com o seu entendimento, com a sua sabedoria, com seus bens, com a sua fama, com tudo que ele tem, ele vai perecer. Mas, se nós tivermos dos nossos olhos as escamas tiradas, as escamas do pecado, que nos impedem a barreira que nos impede de entender e compreender as coisas de Deus, e quem faz isso na nossa vida é o próprio Deus, nós ficamos, como eu disse, maravilhados. A gente já não é mais o mesmo. O homem já não consegue ser mais a mesma pessoa quando ele tem um encontro com a revelação do mistério de Deus, que é a sua graça salvadora. O nosso comentário de introdução diz o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como este foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. É interessante que Deus, ele já tem, eu lembro da última lição que eu dei, e eu sempre gosto de frisar essa questão. Deus, na sua onisciência e na sua presciência, no seu poder, Deus na sua soberania, Deus ele nunca teve um segundo plano, não. Deus ele já tem tudo arquitetado, do jeito que vai acontecer, do jeito que tem que acontecer, no tempo que tem que acontecer, porque Deus ele é poderoso, ele é soberano sobre todas as coisas. Então, não existe plano B no plano divino. O plano de Deus é um só. Para que a gente entenda esse mistério que estava oculto em tempos anteriores, em eras anteriores, e agora, ou não agora, mas pelos apóstolos e pelos profetas, aqui no Novo Testamento, ele foi aberto e revelado de uma forma tremenda, isso na igreja, que é o que nós vamos aprender aqui nesta lição, nesta noite. O nosso primeiro ponto, ele vai falar aqui o histórico ou o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiados delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Louvado seja Deus. Eu não quero
me deter muito na leitura para a gente não ultrapassar o tempo, mas eu vou dar uma lida resumida e depois a gente vai comentar um pouco sobre este ponto. O primeiro subponto vai falar sobre o conceito bíblico de mistério. Ele diz que vem da palavra do grego mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso, que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo ou do agnosticismo, né? Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Louvado seja Deus. Ou seja, esse mistério de Deus, ele não é um mistério que o homem ele não tenha acesso, vamos dizer assim, porque mesmo sendo um mistério e mesmo estando oculto em outros tempos, Deus, pelo seu poder e pela sua misericórdia e pela sua soberania, Deus ele revelava a alguns homens. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, e nós estamos falando, amados, aqui, da questão da graça salvadora. A graça de Deus que nos alcançou através de Jesus Cristo. Quando Deus, para a gente entrar aqui propriamente na lição, quando Deus ele envia o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, quando Jesus ele vem, ele é introduzido neste mundo para cumprir o propósito de reconciliar a humanidade com Deus. Quando isso acontece, a graça de Deus ela é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Aí esse mistério que anteriormente os homens eles não tinham o entendimento e o conhecimento, porque nos tempos antigos, como era que funcionava a situação? Deus, ele era conhecido ou ele se revelava a algumas pessoas, e estas pessoas que recebiam essa revelação, elas meio que eram privilegiadas. Não que Deus ele fizesse questão de, ou ele fizesse acepção de pessoas. Não que Deus ele fizesse, vamos dizer, que Deus rejeitasse a um e amparasse a outro. Não, Deus ele não faz essa acepção. Mas o mistério, ele esteve oculto para que no tempo certo ele fosse manifestado e ele fosse revelado. Então, no Antigo Testamento, se a gente fala a questão da salvação ou a questão da escolha de Deus, o povo judeu era o povo escolhido por Deus, isso era dito por eles próprios. Os judeus eles tinham essa exclusividade entre eles, eles achavam que Deus era só deles e que eles eram o povo pertencente a Deus e que o restante do mundo não tinha nada a ver com Deus. Para o judeu, só eles, só o povo judeu, só o povo que Deus chamou lá em Abraão, Isaac e Jacó, era o povo escolhido e o povo da promessa. E o resto do mundo era um povo sem Deus, sem paz e sem salvação, fadados à condenação eterna e que não tinha solução para eles. Já o povo gentil, que eram considerados os não-judeus, que eram os pagãos, eles viviam de que maneira? Eles viviam a criar os seus próprios deuses. Cada nação tinha o seu Deus próprio soberano ou os seus deuses, e eles usavam esses deuses e prestavam cultos a esses deuses, porque para eles aquele era o Deus deles. Para eles aquela era a divindade que os representava de uma forma soberana. Então o mundo ele vivia meio que nessa divisão entre gentios e judeus. Judeus era o povo exclusivo de Deus, ou o Deus era o Deus criador dos céus e da terra, era o Deus exclusivo deste povo, e as demais nações tinham lá os seus deuses, como a gente acaba
de explicar. Esse era um mistério oculto. Por quê? Porque na mente humana, Deus ele era exclusivo, porém, no plano de Deus, no seu mistério que estava em oculto, que estava prestes a ser revelado, Deus ele tinha um plano totalmente diferente. Isso a gente vai ver aqui no nosso subponto 2, quando ele vai falar aqui do desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto como um valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora. Então a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomasse conhecimento acerca desse mistério. A gente vai ver Deus falando com Abraão, amados, lá no seu chamado, no Gênesis capítulo 12, no versículo de número 3, Deus disse: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra, ou todos os povos da terra. Ou seja, Deus ele já está ali dando uma pincelada no mistério. Deus ele está falando do mistério da sua graça, sendo abrangente não só ao povo judeu, que é chamado ali em Abraão, mas também às demais nações da terra. O mistério ali, Deus ele já começa a revelar. Deus vai falar lá no profeta Isaías, alguns textos do livro do profeta Isaías também vão trazer essa revelação, quando o texto diz lá que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, ou o governo estava sobre os seus ombros. A gente vai ver ali que a promessa que está sobre o menino, que é o Messias, que é o Cristo, que é Jesus, esta promessa, ela é revelada através do profeta, mas no entendimento do povo da época, é como se aquela promessa dissesse respeito tão somente àquele povo, àquela nação. Mas, na verdade, Deus escolhe a nação de Israel para quê? Para que ela seja luz para o restante do mundo. Por quê? Porque dali iria nascer o remidor de toda a humanidade, o remidor de todas as nações. Então, esse mistério, ele era meio que desconhecido, porém, ele não estava totalmente oculto. De vez em quando, Deus falava através de um profeta do Antigo Testamento, mesmo aquele profeta pronunciando aquelas palavras sem meio que entender a questão por completo. A gente vai ver isso quando Deus ele fala com Daniel. Daniel ele meio que se atribulou quando ele começou a receber revelações. Quando Daniel ele começa a receber revelações dos tempos futuros, Daniel ele se perturba e ele cai em oração e ele começa a querer entender aquilo. E chega um momento que Deus diz: Daniel, vai, descansa, porque tem coisa que não pertence a ti entender. Vai, descansa, porque tem coisa que... Mas muita coisa Deus ele vai revelar aos seus profetas. Muita coisa Deus ele vai deixar ali claro aos seus profetas. Porém, esse mistério que une toda a humanidade em Cristo, ele só vai vir à tona, ele só vai vir ser mostrado claramente no período em que Deus ele estabelece através dos seus apóstolos e através dos seus profetas já no Novo Testamento. O ponto 3 diz que o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, como a gente acabou de comentar. O que esses profetas não sabiam era como
isso aconteceria. E isso era o que deixava eles meio que atônitos, porque você imagina nações, você imagina, hoje, para a gente já tem uma mente mais aberta para o assunto, a gente já tem um conhecimento maior através da palavra de Deus e da revelação do Espírito Santo, mas você imagina, lá no Antigo Testamento, um judeu, ele recebendo a revelação de que Deus está dizendo que assim como Deus ele está amparando o judeu, ele também vai amparar um gentio. Só que na mente do judeu, quem era o gentio? O gentio era o pagão que adorava a outros deuses, que acreditava que tinha deuses que recebiam até sacrifícios humanos. E para isso entrar na mente, no coração daquele profeta ou daquele povo daquela época, era algo que não dava para entender, era algo que até entendia, mas era difícil de aceitar. Como pode? Deus vai pegar esse camarada que adora outro Deus que não é ele, esse camarada que oferece o seu filho em sacrifício a Deus, Deus vai pegar ele e vai igualar a mim. Isso não dava para entrar na mente do povo daquela época, dos judeus e de muitos, até mesmo de alguns profetas, né? A prova disso vai estar em alguns relatos dos livros dos profetas do Antigo Testamento. Então, o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Deus faria algo totalmente novo. As barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, que é a igreja, o mistério oculto. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, né, o autor aqui, ele já entra, ele traz aqui o assunto, a questão da igreja, falando da igreja. É aonde, meus amados, é aonde, irmãos, a gente vê esse mistério sendo revelado, cumprido e compreendido. Como eu falei, Cristo ele é introduzido no mundo, Jesus ele é introduzido no mundo para cumprir o seu projeto, o seu propósito de salvar e de reconciliar a humanidade com Deus. Observe que o acontecimento disso ele não parte do homem. Essa questão ela não parte de nós. Essa questão ela parte do próprio Deus. Quem envia Jesus é Deus. Ou seja, a ação, a iniciativa, o propósito, o projeto, tudo provém de Deus. É Deus quem reconcilia a humanidade com Ele próprio, através da igreja. Quando Jesus ele vem, vai para o Calvário, vai para a cruz, é morto, ao terceiro dia ressuscita, já tem dado instruções aos seus discípulos e depois de ressuscitar, ele ainda os instrui, ele ainda os orienta, ele deixa-lhe claro para os seus discípulos e apóstolos o que deve, como deve ser feito para que o plano de Deus ele tenha continuidade. E é interessante, meus queridos, que quando a gente olha para essa questão, e a gente lê a Bíblia Sagrada, algo me chama a atenção, pelo menos a minha atenção ela é chamada, eu acredito que a sua também, porque quando a gente olha para esses homens, chamados por Deus, a princípio judeus, porque começou por lá, a princípio são eles, e mesmo depois da morte, depois da ressurreição, eles ainda não acreditam. Mesmo depois de Cristo lhes orientar, depois de Cristo lhe dar instruções, não só, como diz lá em Atos dos Apóstolos, não só ensinar, mas também fazer para eles verem como é que tem que ser feito. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente vai se deparar com situações de pessoas, de homens que são verdadeiramente pecadores,
homens falhos, homens cheios de defeitos, homens cheios de orgulho, homens cheios de exclusivismo, homens cheios de tantas e tantas coisas, mas é exatamente esses homens que Deus reconcilia com ele e coloca eles para e abre as suas mentes para eles entenderem esse mistério. É através deles que Deus ele vai revelar esse mistério. E Deus diz assim, a minha graça agora ela vai alcançar todo mundo através de vocês. E quando a gente olha para a igreja, porque muitas vezes a gente já ouviu, graças a Deus, que nesse período serviu para a gente aprender muita coisa, e eu acredito que muita gente aprendeu tudo isso que nós temos passado, dessa pandemia, desse isolamento, dessa situação, serviu para abrir a nossa mente para muita coisa. A gente via muita gente tendo um entendimento da igreja como, vamos dizer aqui, um ambiente como se fosse já usaram o termo hospital, a igreja ela é o hospital, ou a igreja ela é Foram tantos termos usados para a igreja, e as pessoas elas chegam na igreja com essa mente. As pessoas elas chegam na igreja, nesse projeto de Deus de unir todo mundo, porque quem é a igreja? A igreja não é o templo que está lá construído, onde nós nos reunimos. Na verdade, nós, quando nos reunimos lá, nós somos a igreja reunida e congregada em adoração e culto a Deus. Esse é o propósito real de Deus. A igreja é eu. A igreja, isso já não era nem necessário eu estar falando, porque todo mundo já sabe disso, que a igreja somos nós. Aqueles que foram alcançados por esta graça, foram resgatados por Deus, reconciliados com Ele pelo plano que Ele mesmo criou, que Ele mesmo fundamentou, que Ele mesmo colocou em prática e que Ele mesmo, através dele, faz com que dia após dia ele tenha continuidade. É por isso que eu estou tratando aqui dessa questão de pessoas tão falhas, de pessoas tão cheias de tanta coisa. E quando eu olho para a igreja no tempo presente, e eu vejo nós ainda, como igreja, dando continuidade a esse projeto, e eu olho lá para o início de tudo, como tudo aconteceu, Jesus dando instrução àqueles homens que também eram iguais a nós, iguais quando eu digo na questão da natureza ruim, porque nós somos ruins. O que a gente tem de bom em nós é aquilo que Deus ele deposita, ele coloca em nós, é aquilo que ele transforma na nossa vida. E a igreja, ela vem sobrevivendo a tudo, a todos e a cada situação que vem acontecendo desde o seu início até os dias atuais. E sabe por que isso é possível? Porque nós temos homens fortes, inteligentes, nós temos homens que são capazes e eles dão continuidade a essa situação. Não, tem nada a ver com isso. Não. A igreja ela sobrevive pelos séculos e ela vai sobreviver e ela vai continuar existindo. Sabe por quê? Por causa desse mistério revelado. Por causa desse mistério de Deus para a humanidade, revelado para a humanidade, que é a graça de Deus, o favor de Deus, a salvação de Deus que nos alcança. Aí ela vem tratando o homem, ela pega o camarada todo desmantelado, todo desajeitado, e é isso que eu chamo a sua atenção, quando a gente chega, quando você vem para a igreja, ou quando alguém olha a igreja de fora, quando alguém não tem, como eu falei lá no princípio, as escamas dos olhos tiradas, quando alguém não tem o entendimento aberto, o mistério não está revelado ainda no seu coração. Quando alguém olha de fora, vai dizer, rapaz, não tem como, não existe, não dá. Alguém olha, aponta e diz, aquele dali? Aquela? Esse não, pelo amor.
essa daí é a igreja de Deus? Porque quando não se tem essa revelação do mistério de Deus, não se entende o que é a igreja. Porque a igreja, ela é um povo que Deus resgata, seja de judeus ou seja de gentios, e une em um só corpo para cumprir o propósito de Deus para esta humanidade. Porque, como eu falei no começo, a preocupação de Deus com esta humanidade, o propósito de Deus para com esta humanidade caída, corrompida, como a gente tem visto que está, ele é único. A salvação da alma do homem. E isso acontece quando este homem, quando este indivíduo, ele recebe essa revelação de Deus no seu coração, ele entende ela, ele aceita, ele recebe essa revelação, ele é restaurado por Deus e agora ele passa a fazer parte desse povo. Eu até estendi aqui e não fiz a leitura do segundo ponto, mas vamos aqui no segundo ponto, o mistério revelado no Novo Testamento, que a gente já está até tratando aqui nessa questão. O mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. A gente vai ver Paulo, meus queridos. Paulo, como a gente costuma dizer, e a Bíblia Sagrada relata, considerado o apóstolo dos gentios, porque, como eu falei a princípio, o evangelho, o judeu tinha, mesmo depois da revelação, mesmo depois de Cristo ter esclarecido, mesmo depois de Jesus ter dado instruções, o judeu ele ainda tinha o evangelho como exclusividade dele. A prova disso, nós vamos ter, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver ali a confusão que tem dentro daqueles relatos, confusão, eu digo, na questão deste assunto. Quando os judeus convertidos a Cristo, eles achavam que o evangelho era exclusividade deles. Aí Deus, como o plano é dele, como o projeto é dele, e como é ele quem trata desta situação, nós, a igreja, nós somos só parte desse projeto. Nós somos inseridos e incluídos nesse projeto de Deus para a humanidade. A igreja é parte. Quando a gente fala do reino de Deus, o próprio Jesus ele vai falar dessa. João Batista fala do reino de Deus. Jesus chega falando sobre o reino de Deus, o reino que está chegando. E quando a gente vai ver a questão do reino, a igreja ela está inserida neste reino, onde o rei é o próprio Cristo, que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. E aí a gente vê a plenitude deste reino. Então, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai contemplar ali judeus convertidos a Jesus, convertidos a Cristo, porém, ainda praticando o judaísmo. É como que a gente chama também nos dias atuais de um cristianismo judaizado, ou como alguém prefira chamar. Então, os judeus ali, eles pregavam o evangelho, primeiro para judeus, aqueles judeus que se convertiam, alguns deles ainda eram até submetidos a rituais e práticas do judaísmo, como a questão da circuncisão, como a questão de algumas práticas que estavam inseridas na lei cerimonial de Moisés, na lei mosaica. E assim, aquele princípio da igreja é exatamente dessa maneira. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vai ver o Espírito Santo intervindo para que a situação ela seja contornada. Por quê? Porque Deus, o plano de Deus, ele não é exclusivo de um povo. Não. O plano de Deus, como eu já disse, ele é abrangente e abrange toda a humanidade. Aí o que é que acontece? Paulo, o apóstolo dos gentios, ele
que é um judeu legalista, que é um judeu exclusivista, que para ele, gentil, não tem vez, e estou falando de Paulo antes da sua convenção, tanto é que para ele, cristianismo não existia. Deus vai lá, joga Paulo por terra, joga Saulo por terra, converte o camarada, traz ele e diz, eu vou pegar esse camarada para levar ele para pregar o evangelho aos gentios, que é isso que a gente vai ver aqui na carta de Paulo aos Efésios. Quando Paulo ele está escrevendo para aquela igreja, ele está dizendo esse mistério. Antes ele estava oculto, esse mistério, antes ele era desconhecido, mas agora Deus ele revelou através de nós, os apóstolos, e através dos seus profetas, para que vocês entendam que a salvação, para que vocês entendam que o plano, que o projeto de Deus, ele não é só para judeu, que o projeto de Deus ele não é só para um povo, ele é para toda a humanidade, é para todo aquele que é alcançado por esta graça maravilhosa. O subponto 2, do ponto 2, vai falar sobre o mistério oculto e revelado, que é o que nós estamos tratando, em termos gerais. O mistério revelado é a igreja, como a gente já tratou, e essa revelação ela começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Desde sempre o Pai, Deus, como eu falei no princípio, que Deus, ele, mesmo sendo um Deus, que a Bíblia diz assim, em determinado momento, eis que eu faço nova todas as coisas. Olha, Deus agindo, fazendo coisas novas. Aqui na lição, na própria lição, a gente já tratou desse assunto, dizendo que Deus, ele vai revelar algo novo para a humanidade, através dos apóstolos e dos profetas, que é o assunto que a gente está tratando. Mas observe que Deus, mesmo fazendo coisas novas, e Deus ele nos surpreende, tem gente que está tão acostumado, tem gente que se acostuma com a forma de as coisas acontecerem, que quando Deus faz diferente, estranha. Quando Deus faz, e isso está sendo tratado aqui nessa lição, a questão da multiforme sabedoria de Deus, a forma ou as várias formas de Deus ele agir com a humanidade. É interessante que Deus ele tem os seus meios e os seus jeitos de tratar, e tem momentos que a gente não entende, tem outros que ele nos explica, e tem outros que ele faz e não explica, não dá explicação, e é do jeito dele. Quem é nós para questionar o jeito de Deus tratar? Mas tudo isso já está inserido no projeto de Deus. Mesmo ele fazendo coisas novas, para nós é tudo novo. Imagine que hoje nós estamos vivendo uma situação de o mundo inteiro ele está voltado para um mesmo foco, se é que isso está acontecendo. Aí você imagina que Deus resolve, hoje é dia 1º de junho, imagina que amanhã Deus, ele diz assim, a partir de amanhã tudo muda. Se Deus ele muda tudo amanhã, a partir de amanhã, da noite para o dia, não é que Deus mudou o plano, não é que Deus mudou o que ele vinha fazendo, não, já está no plano de Deus. A humanidade ela é pega de surpresa, Deus não. A humanidade ela é pega desprevenida, Deus não. A humanidade ela é surpreendida. O homem ele se surpreende com muitas coisas. Deus ele reina soberanamente. Ele está sentado no seu trono, tem o governo, o domínio e o controle de tudo. Tudo está acontecendo e vai acontecer, está tudo sob o controle de Deus. Então, até o novo que acontece, para Deus já aconteceu. Então, amados, esse mistério revelado de Deus para a humanidade,
que acontece na igreja, como a gente leu aqui no nosso subponto 2, o mistério que estava oculto, e agora ele é revelado. Vamos ler aqui o final, diz assim: por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus, como a gente tratou já, se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Cristo, ele é a revelação, o plano, ele é o projeto de Deus para resgate e reconciliação da humanidade com ele. Deus, ele, através de Jesus, ele cria esse plano. Jesus, como diz a sua palavra, que é o cabeça da igreja, é a cabeça da igreja, na verdade. Cristo, ele é a cabeça, onde todo o corpo é controlado por ele, e não existe, deixa eu dizer uma coisa para você, para que você entenda, não existe o corpo, ele não pode ser um corpo mutilado ou separado, não. O que é que essa revelação ela traz para nós? Ela está nos dizendo o seguinte, que só na igreja e só através da igreja o homem ele entra nesse projeto de Deus, nesse mistério revelado por Deus para a humanidade. Não tem como, é interessante isso, e eu tratei disso lá no início, lhe explicando o que você já sabe, que a igreja não é o templo em si, o templo é o lugar de congregar, de reunião, de comunhão dos santos que forma a igreja, que a igreja na verdade somos nós, e não tem como fora da igreja, não existe possibilidade de fora da igreja o homem estar inserido no projeto principal de Deus para a humanidade. Este mistério que estava oculto, que foi revelado, que hoje é a igreja, só através dela o homem ele pode chegar-se ou entrar no plano de salvação de Deus. Mas, irmão Pedro, não é através de Jesus Cristo? A Bíblia não diz que Jesus, ele falou lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a sua verdade, a sua vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim? Não é exatamente isso que eu estou dizendo. É exatamente isso que a Bíblia Sagrada ela nos ensina. Vamos conjecturar aqui de novo o que a Bíblia diz. O que é a igreja e quem é a igreja? A igreja ela é formada pela cabeça e pelo corpo. Quem é a cabeça? A cabeça é Cristo. O corpo somos nós, a igreja completa. A igreja, ela se completa em Cristo. A gente vai entender esse mistério quando Jesus, ele está fazendo a sua oração sacerdotal lá em João, no capítulo 17, foi registrado. Deixa eu ler aqui para a gente embasar. O tempo já está se indo, mas para a gente, eu vou só fazer essa leitura. Aqui o terceiro ponto, mas em João, no capítulo 17, louvado seja Deus, esse assunto ele é tratado. O próprio Cristo, na sua oração, ele vai tratar disso. Eu vou ler aqui, a partir do versículo 20, Jesus diz assim: minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Aqueles que estavam ali naquele momento. Ele diz, não, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Ou seja, o que é que Jesus ele está dizendo? Jesus está dizendo assim, Jesus está dizendo, eu estou formando a igreja, eu estou aqui começando essa
essa constituição, essa instituição espiritual nesta terra, esse plano para a humanidade que é a igreja, Jesus está dizendo. Aí ele diz, eu rogo também por aqueles que crerão, ou seja, aqueles que também farão parte deste corpo, por meio da mensagem deles, ou seja, a mensagem que ela vem sendo pregada, porque para eu entrar e fazer parte da igreja, só vai através do evangelho, da mensagem do evangelho, porque o evangelho ele é o quê? Ele é o poder de Deus. O poder de Deus para quê? Para a salvação. E através deste poder e desta salvação, a salvação é exatamente isso, é a regeneração do homem feita por Deus e ele sendo incluído e inserido no plano de salvação, que é a igreja de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus ele continua e diz, para que todos sejam um. Olha aqui. Olha o mistério da unidade sendo revelado pelo próprio Cristo. Ele diz, para que todos sejam um, Pai. Como tu está em mim e eu em ti, que eles quem? A igreja. Eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa ação de Deus, através do mistério revelado, que é a igreja de Cristo, ela mostra para a humanidade, ela mostra, o mundo, ele vê na igreja a revelação de Deus. Através da igreja, Deus ele é revelado ao mundo, e esse era o projeto de Deus em Israel, no povo judeu. O judeu era para ser a luz para as demais nações. De onde viria o Messias? O Messias veio, agora a igreja, que era o mistério que estava oculto e foi revelado, é esta luz. Tanto é que o próprio Cristo ele vai dizer que a igreja ela é quem? Ela é a luz do mundo. Ela é o sal da terra. Então é a igreja quem transmite essa luz que vem de Deus para a humanidade. A igreja, ela não é ela diante do projeto de Deus, ela está na vertical, ligada com o céu. O céu e a igreja, eles estão ligados totalmente. Por isso que Jesus teve um determinado momento que ele disse para os seus discípulos, seus apóstolos, para a igreja. Ele disse, aquilo que for ligado por vocês aqui na terra, aí na terra, será ligado pelo Pai no céu. E o que for desligado aqui, será desligado lá. Sabe por quê? Porque é uma conexão só. E eu estou falando da igreja. A igreja. Eu não estou aqui dizendo que é qualquer camarada por aí que sai dizendo por aí que é a igreja, porque a igreja, ela é o corpo que está ligada com a cabeça. A igreja, ela recebe o corpo, ele recebe o comando da cabeça. A cabeça manda o comando para o corpo e o corpo age conforme a cabeça orienta. A cabeça é Cristo e a igreja, ela é o corpo. Então, amados, esse mistério de Deus foi revelado, que estava oculto, e agora ele veio às claras, ele veio à tona para todos nós. E o ponto 3, para encerrar, ele vai falar do mistério pré-estabelecido por Deus. O primeiro subponto vai falar das riquezas insondáveis de Cristo. O subponto 2 vai falar do eterno propósito em Cristo. E o subponto 3 vai falar do plano divinamente pré-estabelecido. Nós vamos aqui dar uma rápida comentada sobre estes pontos, para nós fazermos a conclusão da nossa lição de número 9 de hoje. Louvado seja Deus. Então, queridos, o mistério pré-estabelecido na eternidade por Deus, ele aconteceu exatamente dessa maneira. E eu queria aproveitar aqui esses 3 pontos para trazer para nós e para que a gente entenda isso, não para que a gente entenda, porque você já entendeu, se você é a igreja, esse mistério já foi revelado a você, mas para que você não só entenda, mas para que você
sendo parte desse projeto, você venha agir conforme aquilo que você é, que é a igreja de Deus. O mistério, esse mistério que foi revelado é um negócio tão tremendo, isso é um negócio tão profundo, tão sublime, tão glorioso, que, como eu disse, quando a gente tem esse entendimento, e quando a gente olha para dentro de nós, olhe para dentro de você, olhe para quem você era. E eu digo mais, eu não digo nem para olhe para quem você era, não. Olhe para quem você é. E mesmo assim, através desse mistério revelado, que é a graça de Deus na sua igreja, na atualidade, mesmo sendo quem nós somos, mesmo do jeito que nós somos, nós ainda somos a igreja de Deus nessa terra. É interessante esse poder de Deus, esse poder de Deus que estava em secreto e agora é mostrado a nós, ele é endereçado a nós, trazido à nossa vida e à nossa mente, ao nosso entendimento. Ele é um negócio tão tremendo que, como eu disse, quando alguém olha de fora não consegue compreender. Não consegue entender, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse mistério que foi revelado, que é a igreja, que outrora estava oculto, ele não está parado aqui na igreja, ele não parou, não. A igreja, ela é viva. A igreja, ela se movimenta, a igreja, ela se articula, a igreja, ela continua andando, a igreja, ela continua marchando, a igreja, ela continua indo em frente. Eu vou encerrar aqui dizendo uma coisa. Nós, nesta noite, eu e você, fazemos parte desse projeto e nós, através de nós, a igreja, esse projeto maravilhoso de Deus revelado, esse projeto maravilhoso de Deus mostrado, trazido às claras agora para a humanidade, ele precisa ir adiante, ele precisa ir além, ele precisa... Eu acho interessante, e Paulo, aqui no final do texto que nós lemos, ele vai falar assim, nas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu também sou a igreja, e eu, por causa de ser a igreja, por causa desse poder maravilhoso que está na minha vida, eu padeço tribulações, eu sofro. É interessante que Paulo, quando vai escrever essa carta, Paulo ele está preso. Bem que era uma prisão domiciliar, mas Paulo ele estava preso, escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso, e ele está dizendo, olha, não se entristeçam não, por causa da minha prisão, não fiquem tristes, não fiquem angustiados, não fiquem, não vão ficar atribulados porque eu estou preso, não, muito pelo contrário. Essa é a vossa glória, porque através da minha tribulação, através da minha prisão, através do meu sofrimento, Cristo está sendo revelado. É interessante que a igreja, representada aqui na pessoa de Paulo, agora nesse exemplo que eu estou dando, no sofrimento, ela está crescendo, ela está sendo propagada e ela está dando frutos. Ela está alcançando o inalcançável. E é exatamente isso que nós temos que viver. A igreja, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à tribulação, isso é para produzir em nós um peso de glória. Por quê? Porque nós estamos, se nós padecermos por sermos igreja, isso é honroso para nós. Se nós sofrermos por sermos igreja, isso é maravilhoso demais para nós. Então, amados, sejamos essa igreja, esse projeto de Deus que estava
escondido, oculto, estava em secreto e que agora foi revelado e que toda a humanidade agora ela tem acesso através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que nós sejamos essa igreja, que nós sejamos esse povo, que nós sejamos esse corpo unido à cabeça que é Cristo, que é a igreja de Deus aqui na terra. Eu quero, nesse momento, orar e agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu sei que muita coisa aqui ainda tinha que ser, esse assunto é um assunto muito amplo e muito abrangente, que a gente precisaria de bem mais tempo para tratar sobre este assunto, mas resumidamente, esse mistério que estava oculto e que Paulo, através da sua carta aos Efésios, ele vai tratar ali com aquela igreja, e não só com aquela igreja, mas aquela carta ela circulou por todas as igrejas e chegou até nós através da palavra da Bíblia Sagrada. Esse mistério, esse assunto do mistério revelado, ele é maravilhoso, e que você estude sobre este assunto, que você busque, procure mais entender o quão maravilhoso é a gente ser e fazer parte da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, que é o plano de Deus para toda a humanidade. Deixa eu orar, encerrando a nossa escola bíblica, e que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão maravilhoso, Senhor, tão sublime. Obrigado, meu Deus, pelo mistério, Senhor, revelado, Senhor, meu Deus, através da tua palavra, através dos teus santos apóstolos, dos profetas, Senhor, e através da tua igreja, meu Deus, vem sendo dia após dia, meu Deus, trazido à humanidade, Senhor, esta revelação tão tremenda, tão maravilhosa, Senhor, meu Deus, que é a tua graça salvadora, Senhor, meu Deus, que é esse organismo vivo que vive sobre esta terra, que é a tua igreja, o teu povo, Senhor, Deus amado, que tu resgatou, regenerou, escolheu, Senhor, para te representar nesta terra. Pai querido e Deus bendito, assim, Pai, que a tua bênção, Senhor, esteja, meu Deus, presente na vida de todo o teu povo, Senhor. Deus amado, e que, Deus amado, assim como disse o apóstolo, Senhor, meu Deus, que a profundidade, Senhor, que a grandeza, que o cumprimento, Senhor, que tudo isso, meu Deus, deste amor revelado, desta graça revelada, desta glória, meu Deus, alcançada, Senhor, esteja, meu Deus, em nossos corações, para que possamos compreender, meu Deus, esta profundidade do teu amor, meu Deus, e desta riqueza trazida para a nossa vida. Pai querido e Deus bendito, assim abençoa todo o teu povo nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.